E a todas, hoje, segunda-feira, dia 6 de abril de 2026, eu vou ter a honra de receber Marcelo Abelha Rodrigues para nos contar sobre essa obra aqui lançada na Editora Foco neste ano, que trata, obviamente, de um tema super sensível, que é a penhora. E eu provocava Marcelo outro dia, que já está aqui conosco, para falar justamente desse tema sobre um aspecto, sobre um prisma de seriedade, pois o que vemos muitas vezes aqui, assim, o mercado demanda posicionamentos sérios e pautados no trabalho. Marcelo é advogado que labuta diariamente nos processos. Deixa eu ver aqui se ele recebeu o meu convite. Espera aí, deixa eu chamar de novo, para que possamos, então, construir um clima sério sobre esse processo de execução. E olha, processo da penhora, né? E olha só que interessante. Ele escreve assim, na apresentação, na nota do autor: escrever sobre penhora é, portanto, escrever sobre o limiar entre o jurídico e o humano. E talvez por isso todos a temam um pouco, porque a penhora é, de certo modo, a metáfora da perda, daquilo que deixará de ser nosso para se tornar do outro. Querido Marcelo, bom dia! Bom dia, querido. Você está bem? Eu sempre bem feliz com a sua presença aqui nesta manhã para falar sobre Manual da Penhora e da seriedade do seu trabalho, né? Marcelo, como foi escrever esse livro em 3 capítulos e transformá-lo naquilo que é, na minha visão, dos trabalhos mais sérios sobre a penhora no Brasil hoje? Você está bem, Léo? Para mim é uma honra Graças. muito grande estar aqui com você, para iniciar a semana estando com você é sempre um motivo de alegria e oxalá a gente reencontre outros lançamentos que a gente já sabe que está vindo por aí, né? Se Deus quiser, muitos virão. Mas você sabe que eu tenho que, em relação à organização metodológica, eu tive uma contribuição decisiva da Roberta, que quando eu mandei o texto original para ela, ela falou: Marcelo, você não acha que dá para a gente organizar isso melhor em 3 capítulos? Porque para o leitor talvez seja mais fácil você estabelecer o que é a parte geral, parte de premissa, depois alguns aspectos mais estáticos e depois os mais dinâmicos da penhora. Então, essa organização contou muito com o tino comercial da Roberta, que Ela é sempre lê incrível. os trabalhos, enfim, e contribui. A capa, então, Nossa Senhora, a capa eu sempre conto com ela. Ela é decisiva. Mas, na verdade, você falou bem, é um trabalho, não existe um trabalho hoje no mercado sobre a penhora. Sim. E por mais que o tema seja um tema, supostamente um tema chato e, vamos dizer assim, clássico, ele é pauta. Eu diria para você que das execuções por quantia, se você fizer uma pesquisa no Superior Tribunal de Justiça em execução por quantia, você vai ver que pelo menos metade dos problemas envolvem penhora. Então, é um tema recorrente, problemático, recorrente e em constante evolução. Basta você ver o número de temas do Superior Tribunal de Justiça envolvendo o assunto da penhora. Então, por conta disso, eu achei que, como tem muito trabalho, como tem muita coisa espaçada, eu achei que era importante condensar e dar um tratamento, vamos dizer assim, teórico ao tema. Um tratamento teórico a um tema que normalmente é tratado apenas como um fragmento de um, Perfeito. de um livro sobre execução, sobre um Execução. trabalho de execução, né? Então, essa foi a ideia. E se você perceber bem, até você chegou um pouquinho para o lado para a gente ver os atraentes que estão aí do lado, né? A penhora é, na perspectiva da execução direta, né, dos atos de execução direta, o protótipo do ato executivo de execução direta, é a penhora e a expropriação. E na execução indireta, o protótipo é justamente as atraentes. Então, são dois temas muito face contra face, vamos chamar assim, da execução direta e da execução indireta no Brasil. E vem mais, hein? Opa, isso já me anima muito. É. Marcelo, e como são, então, para aqueles que nos ouvem ao vivo, em reprise, Spotify, enfim,
Como são esses 3 capítulos? Qual é a organização dessa obra? Muito bem trabalhada por você e nos seus dizeres, com uma lapidada comercial da Roberta. Como são esses 3 capítulos? Então, na primeira parte, eu tento aproximar a penhora de uma parte da teoria geral da execução dentro Tá. da responsabilidade patrimonial. A responsabilidade patrimonial, que também temos um livro aí que foi minha tese de titularidade na Universidade Federal, responsabilidade, está na nossa segunda edição e está indo para a Segundo. terceira. Sim. Esse livro, a penhora tem uma frase muito impactante de um professor, Amilcar de Castro, e essa fase que estudou muito a execução, foi um nome muito forte da execução na década de 60 e 70, e ele dizia que a penhora é a responsabilidade patrimonial em ato. E aí eu tento fazer essa conexão da penhora como ato do processo, como ato processual, mas vinculado necessariamente à perspectiva do direito material da responsabilidade patrimonial. Então, enquanto a penhora é a concretização no processo, no itinerário do processo, da identificação do bem, da apreensão do bem, da vinculação do bem à execução, ela, na verdade, é a densificação concreta daquilo que tem no direito material, que é a responsabilidade patrimonial. Então, eu faço essa conexão muito próxima. Inclusive, temas que a gente estuda na perspectiva do processo, temas que a gente estuda exclusivamente como se fossem temas processuais, e que o Superior Tribunal de Justiça vem justamente mostrando que não seguindo uma orientação que eu venho defendendo há muito tempo, que é a de que, na verdade, as impenhorabilidades são imunidades patrimoniais. São imunidades da garantia patrimonial, da responsabilidade patrimonial. Portanto, são temas de direito material, embora estejam dentro do processo. Por isso que agora o Superior Tribunal de Justiça vem adotando de que o sujeito tem que alegar, se ele não alegar, ele perde na primeira oportunidade, porque tem um colorido disponível, de disponibilidade, e não de uma matéria eminentemente de De processo, processo, sim. né? Então, toda essa conexão com o direito material ela é feita justamente nessas premissas iniciais, essas premissas de teoria geral. Léo, é muito importante isso. A gente deixa de ver a penhora como sendo simplesmente um ato mecânico, como um ato quase que de conteúdo burocrático, de conteúdo sem conteúdo material, sem conteúdo teórico, sem conteúdo que permita entender. Porque se for um conteúdo meramente burocrático, e isso eu venho trabalhando muito, nós fizemos um anteprojeto eu digo nós, eu, Márcio Faria, Flávia Rio, Heitor Sica e outros autores, fizemos na época que a gente participou de um, de um encontro, de uma comissão do CNJ para poder reelaborar os textos de execução, os artigos de execução no Código. Houve uma discussão naquela época sobre a desjudicialização. E essa desjudicialização é tratada em outro projeto, que é o projeto 6204. E aí nós desfocamos isso da execução no Código e tratamos, então, de um projeto paralelo para servir de, vamos dizer assim, de guia ou de alternativa para esse projeto 6204. E lá, o que tem a ver com a penhora? Tem a ver que uma das discussões interessantes na desjudicialização é transferir os atos de execução, puramente de execução, para entidades desjudicializadas, vamos dizer assim. Para pessoas que não estejam no judiciário, para órgãos que não estejam no judiciário, justamente por se achar que atos de execução são atos burocráticos e que isso não teria nenhum tipo de problema diante da necessidade de que, se é só ato de execução, qual é o problema? Exato. Né? Quando, na verdade, não é. Ninguém defere uma penhora sem pensar
cognitivamente em diversos requisitos para se dar uma penhora. O ato de penhorar exclusivamente, de você ir lá e fazer o bloqueio, ok, tudo bem. Isso pode ser desjudicializado, que é um ato mecânico, como já pode ser feito pelo estagiário, pode ser feito pelo qualquer um. Verdade. Porém, o ato cognitivo que embasa a concessão daquilo é que isso não é um ato mecânico, isso é um ato altamente complexo, que envolve diversas nuances cognitivas para se chegar à decisão e falar assim, realmente pode se deferir essa penhora. Tanto que a penhora de dinheiro, que é talvez aí a mais importante, vamos chamar assim, né, o objeto principal, ela envolve uma série de requisitos. Há um dispositivo do código, especialmente para tratar da penhora eletrônica de ativos financeiros. Então, é importante a sua pergunta, por quê? Porque penhora não é ato seco, não é ato desprovido de Desprovido. conteúdo, inclusive ideológico, né? Então, lembre-se que a execução é em favor do exequente pela menor onerosidade. Então, o tempo todo ela trabalha esses aspectos. Então, acho que esse livro ele vem trazer essa densidade teórica que a penhora, coitada, nunca teve ou nunca foi dado, não foi colocado no devido patamar, né? Enfim. É. Mas é justamente essa satisfação dessa vontade, né, que, como eu destaquei aqui na sua nota, dessa intenção, desse interesse em não tomar, mas ver realizada a pretensão, que a piora chegue e acontece, porque, infelizmente, no Brasil a gente tem um jargão de que ganhou, mas não levou. Na Uhum. medida em que você não tem uma obra que materializa e que ensina esses caminhos para o advogado, esse jargão continua válido. Ganhou, mas não levou. Porque existem ferramentas e mecanismos que precisam ser seguidos e que o livro Uhum. traz com muita clareza para que, de fato, a execução aconteça ou ocorra por meio da penhora, se é que eu posso assim dizer. Mas, Marcelo, o que da sua experiência como advogado, você falou agora de penhora de ativos. O que da sua experiência como advogado nosso leitor pode esperar desse livro? Olha, a Foco tem batido muito, né, Marcelo, com essa questão da IA. A IA, ela aponta caminhos, mas assim, de uma forma tão superficial, tão fraca, que gera uma frustração muito grande para o operador do direito. Como é que então aquele leitor, esse nosso cliente da editora Foco, pega o teu livro e fala: bom, agora eu sei que caminho seguir, porque o Marcelo, com a experiência dele, consubstanciou tudo em linhas muito claras nesse livro. Assim, você fez uma observação muito importante. A penhora, ela vamos dizer assim, enquanto tem uma frase muito interessante, que é uma frase que a gente usa muito nas aulas, que é o processo cognitivo, né, a discussão para saber quem tem razão, ela é um processo de gabinete. Sim, Muitas vezes, a própria parte sensacional, sensacional. não sabe nada do que está acontecendo no processo. Você contrata o advogado para te defender e se não tiver prova oral, você só vai descobrir depois o que aconteceu, largar de mão do seu advogado, muitas vezes o advogado vai deixar na mão dele, você perde completamente a noção, porque é um processo que fica sempre num contraditório envolvendo aí advogado e o outro advogado da outra parte, né? A não ser que tenha aí um depoimento pessoal, uma audiência que o sujeito tem aqui, do contrário, é um processo de gabinete. Quando você entra na execução, e aí pensando na execução por quantia, quando você entra na execução, o primeiro ato que verdadeiramente a pessoa sente na pele, em concreto, que há uma perda, ele começa a sentir os reflexos práticos disso, é a penhora. A penhora é o mundo real, né? Eu costumo falar com os meus alunos, eu cito um dispositivo muito antigo do código, e ainda está presente, que é o 846, eu mando apagar a luz. Fiz isso na aula, uma aula passada, eu acho, ou 2 aulas atrás. Eu mando apagar a luz, peço um aluno que tem uma voz bonita, impostada, e falo assim, ó, leia esse artigo pausadamente, porque o artigo ele fala de derrubar a porta,
derrubar a gaveta. Então, é um cenário de drama que justamente esse primeiro anticlímax que a pessoa sofre, né? Ele será expropriado. E aí, eu milito na execução, eu costumo dizer o seguinte: claro que todo mundo pode escrever sobre execução, todo mundo pode falar sobre execução, mas a execução é prática, a execução é vida concreta. E você não tem como você saber todos os aspectos e todas as nuances e todos os melindres se você não vivencia a execução. Só quem milita no sentido de estar ali diante de situações concretas pode entender exatamente o que eu estou falando. A execução ela tem inúmeros aspectos que ela não conseguem ser resolvidas num plano meramente teórico. Então, há 34 anos eu advogo e advogo com execução, seja como exequente, seja como executado. Há 30 anos eu leciono essa disciplina de execução, né? Então, e o mais interessante Marcelo. que a professora... Oi? Alô? Travou. Alô? Na hora que você falou Oi. assim, o mais interessante, e aí travou, você voltou falando da professora. O mais interessante é que eu tive uma professora que é nada mais nada menos do que a autora do Código de Processo Civil, e essa professora, que é uma grande amiga minha, a professora Tereza Tereza. Alvim, ainda quando eu era aluno lá do mestrado dela, ela já dizia o seguinte: não me venha para a aula sem trazer uma análise completa do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Não existe direito sem jurisprudência. Não existe direito sem concretude. E isso é, vamos dizer assim, base, hoje, muito mais com a teoria dos precedentes, mas hoje, mas o livro ele traz muito disso. Porque os problemas estão ali. É onde você colhe os problemas. Então, por exemplo, em questões envolvendo a impenhorabilidade do bem de família, é o tempo todo. Sim, Não tem jeito, é o tempo todo. Né? Se você não tiver par e passo, up to date com o que está acontecendo na jurisprudência, você está completamente à margem do direito. Né? Então, essa é uma preocupação, eu diria, doentia da minha parte. Né? E a cada edição tem que fazer isso, essa revisitação, enfim. A questão da inteligência artificial, ela é fundamental hoje. Eu acho que todo mundo tem que realmente... Só que o mais fundamental são os prompts, vamos chamar assim. O mais fundamental sabia perguntar, né? não adianta você esperar que ele vai resolver a sua vida. Não vai. Não vai. Você tem que saber tirar dele, e para saber tirar dele, você tem que entender, você tem que conhecer. Senão, com certeza, você vai se submeter a todos os erros, equívocos e vai passar vergonha depois. Né? Com certeza. Marcelo, para a gente caminhar para o nosso encerramento, então eu falava o capítulo 1, Fundamentos da Execução por Quantia e da Responsabilidade Patrimonial. O capítulo 2 recebe o título de A Penhora como Ato Executivo, Estrutura, Natureza e Funcionamento, que é talvez o eixo principal do livro. E o capítulo 3, Modalidades, Procedimentos e Incidentes da Penhora. E aí eu deixo com você esse encerramento, fazendo essa visão holística geral do teu livro. Então, esse livro, ele faz parte de um projeto, vamos chamar assim, de maior, que é desde aí dos nossos manuais, que estamos juntos aí nesse manual. Vocês já de se perceber fiz um só sobre execução por quantia, fiz um sobre a responsabilidade patrimonial, fiz um sobre as treentes, fiz um sobre penhora, entreguei um sobre adjudicação, que deve sair daqui a pouco. Que legal. E qual é a minha ideia? A minha ideia, em primeiro lugar, é fazer aquilo que a execução não é o patinho feio do processo. A execução, é possível de você compreender a execução, gostar da execução. Mas é preciso também que você tenha o trabalho de entender que os institutos eles não são secos, não são fragmentados de um todo da teoria geral do próprio processo. E a ideia, desde o início, é a gente trazer para o leitor fazer um convite ao leitor para entender os institutos. E à medida em que a gente dá um tratamento
teórico mais profundo sobre determinados institutos, fazendo a conexão com um todo e com a teoria geral do próprio direito, isso torna muito mais fácil, e a penhora talvez seja um dos institutos mais injustamente tratados na execução civil por considerá-la algo absolutamente burocrático, algo sem alma, vamos chamar assim. Eu costumo tentar trazer a alma para a execução. Visão. Sim. E a ideia é que, ao longo do tempo, todo esse estudo da execução que vem sendo trazido pela Foco, vamos chamar assim, de uma forma mais profunda de cada um dos institutos, a partir muito das consultas que eu recebo, no final de tudo, coroar com um trabalho que seja realmente um divisor de águas da execução no Brasil, e aí seria um tratado da execução civil no Brasil. Por quê? Porque, de fato, ao trazer esses institutos e dar a ele uma densidade, uma profundidade analítica, inclusive, muito grande, a intenção, e sempre, você sabe disso, de uma forma muito leve e agradável de se ler, sabendo que quem está do outro lado, você não está ali se promovendo, mas você está tentando promover a compreensão e a intelecção. Não adianta falar difícil, não adianta falar rebuscado, não adianta querer ser erudito, porque você não vai ser lido. Não vai ser. O livro tem que ser lido, tem que ser aprendido, tem que ser manuseado, e daí o manual, né, para ser manuseado. Né? É isso. Eu estou muito feliz com mais esse trabalho aí com a editora Foco. Muito feliz. Nós também, mesmo. Marcelo. Temos muito orgulho do trabalho que você desempenha conosco. Para a gente é uma honra receber as suas obras aqui na orelha da Quarta Capa. Tem algumas delas, né? Tá aqui a execução que a gente falava, as trentes, o Manual da Execução Civil, ou seja, tem se tornado, sim, um autor de muito respeito e a ser considerado em toda a bibliografia de curso e pós-graduação para que seus conhecimentos possam ganhar o maior espaço possível dentro do universo jurídico. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. A todos que estiveram conosco, fiquem com saúde, com Deus, e até o nosso próximo encontro, que eu tenho certeza não durará mais do que 2 meses para estarmos aqui novamente com mais um lançamento. Obrigado, querido. Amém. Um abraço. Grande abraço. Fiquem todos com Deus.